Olá, eu sou Luísa Ricota e estou aqui abordando preparação emocional em concursos públicos. Peraí, começa de novo. Olá, eu sou Luísa Ricota, sou psicóloga, professora universitária e professora de cursos preparatórios, abordando a preparação emocional em concurso. Esse tema do módulo 38, né? Nós estamos aqui abordando as características não apreciáveis, esse item especial, nós vamos tratar do que não é apreciável para a função de soldado da Polícia Militar em todo o nosso Brasil. Né? Nos módulos anteriores, nós falamos das características apreciáveis. Aqui, em especial, eu deixei para o final para que nós falássemos o que não é apreciável na carreira policial. A agressividade elevada, a impulsividade, os sinais fóbicos que estão relacionados a medo, a temor, e aos sinais disrítmicos, né? A presença da disritmia, uma desordenação, né, dos seus movimentos, sejam eles motores, sejam eles neurológicos, e também a presença da ansiedade. Nós vamos comentar aí cada um desses itens. Veja bem, falando com você que pretende ser um policial, é uma profissão de muito respeito, é uma profissão que requisita o valor da honra. Quem busca essa carreira tem em si já muito claro o sentido da honra que é participar de um trabalho que é voltado para a ação coletiva. Então, veja bem, aqueles indivíduos que se sentem vocacionados, é preciso estar vocacionado para a função. É preciso estar alinhado com valores que serão requisitados da sua pessoa, seja o de dever, seja da ação correta, seja do próprio civismo. Então, profissionais que estejam alinhados com valores de cooperação, de participação, de comprometimento e de humanidade. Não podemos esquecer que o policial lida com o elemento humano. E em se tratando de elemento humano, como ele vai gerenciar, por exemplo, a agressividade? É muito importante nós considerarmos, quando ele é extremamente impulsivo, quer dizer, como que ele resolveria um certo problema. Se ele não souber mediar conflitos, ele realmente pode pôr tudo a perder, e ele representa um símbolo, não só da segurança, mas ele representa um símbolo muito importante, que estamos numa sociedade que precisaria ser segura para nós convivermos. Então, veja bem, toda a ação policial, o que nós temos aí na nossa sociedade, não é uma deformação em razão de um mau trabalho da operância policial. É uma questão da deformação social que vem ocorrendo no decorrer de décadas. Ou seja, se hoje nós temos o processo da violência de forma elevada, isso não podemos culpabilizar algum tipo de ineficiência da polícia. É que está muito visível aos nossos olhos e muito presente na nossa sociedade todos aqueles recursos que degradaram a qualidade do viver. Então, veja bem, nós estamos cada vez mais vivendo num processo de aceleração da desumanização da vida, da desumanização de todos os, digamos, sistemas dos quais nós, cidadãos, queremos conviver, fazer, atuar, não é? Então, a nossa ação de cidadão comum, ela se tornou uma ação temerosa. Nós temos dentro da nossa sociedade a indústria do medo. Nós temos uma cultura da violência, onde não necessariamente nós, cidadãos comuns,
estamos dispostos a pensar o que isso representa. Então, muitos cidadãos julgam o trabalho policial com o entendimento de responsabilizá-los por um processo que é social, que é um processo de deformação em razão da má qualidade das pessoas, em razão da falta de recursos humanos qualitativamente satisfatórios para compor uma sociedade saudável. E isso se deu em razão de uma quebra, de uma ruptura dos valores. Então, quando nós estamos aqui, eu apresentei 5 módulos, né, do 33 até esse aqui, que eu abordo com vocês diretamente, que estão interessados no concurso da Polícia Militar, que fiquem atentos para se eximirem dessa culpa que praticamente a sociedade como um todo deposita na instituição policial, como sendo responsável por um processo que é muito maior. Então, quando os policiais vão atuar, eles vão atuar numa ação reflexa da violência que eles encontram. Então, veja bem, um policial impulsivo, ele não administraria este grau de agressividade elevado. Se ele vai para uma determinada ação, ou se ele vai pensar a estratégia de uma determinada ação, ou se ele vai compor uma ação em equipe, muitas vezes ele vai pela ação reflexa da visão que ele percebe que a sociedade tem errônea dele mesmo. Então, o policial se sente desvalorizado, desconsiderado. E o policial passa por um processo de desumanização, porque ele lida com o que há de pior da escória da sociedade. Ele lida com marginais, ele lida com o processo da contenção da violência. Ou seja, então passa pela cabeça de um policial ter que encarar tudo o que há de pior. Ou seja, ele encontra isso desde muito cedo, ele tem que encarar essa realidade. No entanto, você policial e você que pretende ser aprovado, ingressar e trabalhar nessa esfera, precisa entender que você não pode perder o seu sentido de humanização. Não pode perder a sua própria sensibilidade, aquilo que daria significado à sua própria vida. Então, veja bem, ainda que exista a cultura do medo, o investimento em uma sociedade que se sente insegura, o fato é não se alinhar com esses mecanismos que simplesmente compõem a uma indústria, a uma máquina, onde há interesses. Se esses interesses não vão ser comungados, a sua ação em relação à agressividade, ela jamais poderia ser uma ação impulsiva, onde você teria ações desmedidas. Porque uma agressividade elevada seria como matar uma mosca com um tiro. Você não precisa matar uma mosca que está te perturbando à noite no seu sono, dando um tiro. Então, veja bem, o próprio porte de arma, a própria autoridade, a própria apresentação do policial, já por si só confere uma autoridade quando ele passa a fazer parte do meio social, do ambiente social. Quando ele também passa a ter medo, a ter receio do que possa ocorrer com ele, não é? Veja bem, ele também lida com componentes da agressividade que ele tem dentro dele mesmo. Então, ele pode ser um indivíduo e pode se tornar um profissional que está sempre tão alerta que ele não relaxa. E o fato dele não relaxar, dele ter um nível de tensão sempre muito elevado, faz com que ele esteja pronto para agir agressivamente. Então, a sua função seria coercitiva, punitiva, aniquiladora constantemente, como forma de dar vazão ao quanto ele se sente agredido. Então, veja bem, isto não seria o papel do profissional. Se ele se identifica com essa violência extrema que existe no nosso mundo social e que não é resultado de uma ineficiência da polícia, mas é um resultado de uma produção da sociedade,
Porque o ser humano, ele produz o bom e ele produz o mal. Ele tem potência para as duas estruturas. Então, de algum modo, a visão de um policial que ingresse, que se forme, que venha se formatar, é a visão de um policial que vai controlar esses dois elementos aqui, da sua impulsividade e da sua agressividade. Então, essa impulsividade, ele teria uma ação impensada. Um outro ponto aqui, a fobia. A fobia é ter medo. Imagina numa ação de intervenção você ter medo. Então, o valor da coragem é um valor extremamente importante para uma ação de um policial. Então, ser fóbico é ser tão temeroso a ponto de atrapalhar o seu próprio pensamento, a sua própria estratégia. Ter sinais disrítmicos significa que você poderia ter até uma convulsão. Isso não cabe a um policial. Existem aqueles que se interessam pela função, mas se eles tiverem algum tipo de alguns distúrbios neurológicos, a presença desses sinais, por exemplo, um indivíduo que tenha convulsões, ainda que não seja constantemente, isso significa que em algumas situações de estresse ele poderá vir a ter. Então ele não é apreciável que ele tenha qualquer tipo de disfunção neurológica, psicomotora, e que apresente alguma disritmia em termos de coordenação motora, de falta de coerência, até mesmo mental. Então, não se poderia trabalhar com policiais que falhassem, porque estariam falhando num trabalho que envolve cooperação. Então, veja bem, se você faz parte de uma equipe, em um dado momento, você precisa compor, você faz parte desse espírito de participação presente. A ansiedade, então. A ansiedade é um outro fator que não é apreciado. Então, se você é um candidato, imagine você lá na prova oral, imagina você na situação de testes, e elevar o seu nível de ansiedade e de estresse a ponto de prejudicar o seu exame, como que você seria um profissional se você estivesse em ação e vivendo um nível de emoção desse, em exagero, a ponto de comprometer a tua atitude, a ponto de comprometer aí o resultado da ação. Então, ansiedade e outros tipos de demonstrações, elas não são bem-vindas, até porque um profissional, um policial, estar ansioso demais seria ele trazer para o seu presente uma ação que está no futuro. Veja bem, eu deixei muito claro aqui que a ação do policial ela é emergencial, ela é muito pontual, ela é muito dirigida e ela se dá em etapas, até que ela componha o seu trabalho como um todo. Então, a ação policial ela é interventiva e ela tem um propósito, um resultado. Ainda que esse resultado, somado a outros pequenos resultados, vão conferir uma ação mega, uma ação, uma sustentação ampla. Ser ansioso, nesse caso, não é apreciável porque você deixa de se presentificar. Você deixa de estar atuante e respondendo a uma situação que é específica, que é própria para aquele momento. Então, o indivíduo que é ansioso é um indivíduo que vai se perder e vai, em razão de um pensamento de algo que possa ocorrer no futuro, ele conclui errado. E ele age no momento presente, não é? De uma forma precipitada. Então, a ansiedade aí, ela estaria dando reforço à impulsividade. Quem é ansioso acaba, se envolvendo com uma ação impulsiva. Então, volto a dizer, uma ação policial, muitas vezes é focada, ele precisa ser focal. Se a situação do presente pedir que ele seja unicamente direcionado e ter uma intervenção bem focalizada,
ele assim o fará, né? Ou seja, ele assim o fará como a melhor atitude a ser tomada naquele momento. Agora, em termos de estratégia, ele ficar perturbado com algo que poderia vir, isso seria fruto de uma ansiedade sua, isso comprometeria a sua intervenção. Então, veja bem, nós chegamos aqui ao fim desses comentários das características, os 4 módulos 33 ao 37, das características apreciáveis. E esse último, daquilo que não é apreciável para um profissional concorrer aí, ou se submeter a esse concurso, né, que nós teremos aí de âmbito nacional, né, da Polícia Militar. Então, eu quero lembrar a vocês o Twitter, para que vocês sempre tenham informações da preparação emocional em concursos públicos, esteja você em que área de interesse, né, for. Acompanhe, então, as publicações, os artigos, acompanhe aí o lançamento dos livros Preparação Emocional em Concursos Públicos e o livro Motivação como parte do seu processo de aprovação. Acompanhe pelo Google, acione o Google, coloque Luísa Ricota, que você sempre vai estar inteirado das últimas novidades. Tem o blog também, o Twitter, que está mais atualizado, e sempre com informações disponíveis da importância de você reunir condições pessoais para que elas sejam emprestadas ao exercício da sua profissão e você possa se tornar excelência. Foi um prazer, então, estar aqui com você. Até mais.